Imagine ter tanto dinheiro que você decide criar sua própria companhia aérea só para entregar frango mais rápido. Parece loucura? Pois foi exatamente isso que a família Fontana fez com a Sadia. Em seu auge, eles movimentavam bilhões. Tinham aviões particulares voando pelo Brasil inteiro e exportavam para mais de 40 países. Mas uma aposta de 720 milhões de dólares destruiu tudo em questão de semanas. Se você é fascinado por histórias de fortunas, impérios familiares e escândalos milionários, você está no canal certo. Aqui no Lux Obscura, desvendamos os segredos por trás das maiores riquezas do Brasil e do mundo. Se inscreva agora e deixe um comentário contando qual história de fortuna você quer que a gente conte próximo. A riqueza tem um preço. Aqui nós contamos quanto. Atílio Fontana começou vendendo biscoitos aos 8 anos, numa festinha de interior. Lucro, 20%. O menino já tinha o instinto para os negócios correndo nas veias. Nasceu numa família pobre de imigrantes italianos, mas desde criança sabia que não ia ficar na pobreza para sempre. Quando cresceu, enquanto todo mundo estava brigando por terra no Rio Grande do Sul, ele teve uma visão milionária. Se mudou para Santa Catarina, uma região tão perigosa que criminosos se escondiam lá da polícia. Mas Atílio viu ouro onde outros viam perigo. Em 1927, já com 27 anos, ele fechou uma sociedade verbal que duraria 18 anos, sem contrato, só na palavra. O cara era tão confiável que movimentava fortunas apenas com um aperto de mão. Vendendo porcos para São Paulo, ele começou a acumular os primeiros milhões. Aí, em 1942, veio a jogada genial. O prefeito de Concórdia estava desesperado porque um frigorífico e um moinho estavam falindo. Atílio viu a oportunidade que ninguém mais enxergou. Comprou os dois negócios por uma pechincha e em poucos anos estava faturando milhões. Em 1944, aos 44 anos, ele fundou oficialmente a Sadia. Não sabia que estava criando um império que um dia valeria bilhões e colocaria sua família entre as mais ricas do Brasil. Ele só sabia que queria ser banqueiro ou industrial. Acabou sendo os dois, e muito mais. Aqui é onde a história fica realmente insana. Década de 50, a Sadia estava crescendo, mas tinha um problema. Como levar frango fresco de Santa Catarina para São Paulo? De caminhão demorava tanto que chegava quase vencido. Foi quando Omar Fontana, filho do fundador, teve uma ideia que parecia completamente maluca: alugar um avião para transportar frango. Gente, estamos falando dos anos 50. Avião era coisa de milionário, não de empresa de comida. Mas sabe o que aconteceu? Deu certo. Todos os domingos, um avião fazia 2, 3 viagens, levando os produtos da Sadia. O pessoal chegava no mercado e não acreditava. Frango fresquinho que havia saído de Santa Catarina na mesma manhã. O sucesso foi tão grande que eles pararam de alugar e compraram o próprio avião. Depois compraram mais 2. E sabe qual foi o próximo passo? Criaram a própria companhia aérea. Em 1955, nascia a Sadia Transportes Aéreos, que depois virou a Transbrasil, uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Imagina o nível da riqueza. A família tinha uma empresa de frango tão grande que precisou criar uma companhia aérea só para dar conta da logística. E o mais louco, quando os aviões não estavam transportando frango, eles alugavam para outras pessoas. Literalmente transformaram um problema em 2 negócios milionários. Década de 60 e a Sadia já não era mais uma empresinha de interior. Era um império. Filiais espalhadas por todo o Brasil, fábricas, moinhos, escritórios luxuosos. A família Fontana estava nadando em dinheiro. Em 1967, eles comercializavam em todo o território nacional. Tinham depósitos em todos os estados do Sul e escritórios comerciais espalhados pelo Brasil inteiro. Era tipo um McDonald's, mas de frango e muito antes do McDonald's existir aqui. Aí, em 1971, veio a jogada que multiplicou a fortuna por 1000. Eles abriram o capital da empresa na Bolsa de Valores. Imagina, de empresa familiar para gigante da Bolsa. Os valores das ações dispararam
e a fortuna da família explodiu. O mais impressionante é que eles não paravam de inovar. Criaram o famoso frango da Sadia com capacetinho de bombeiro, lançaram o peru temperado que dominou o mercado e em 1975 começaram a exportar frango congelado para o Oriente Médio, do interior de Santa Catarina para o mundo árabe. Nos anos 80, a Sadia era considerada a marca de alimentos mais valiosa do Brasil. Eles tinham mais de 32 mil funcionários, 22 fábricas e vendiam para mais de 40 países. A família Fontana estava entre as mais ricas do Brasil, movimentando bilhões por ano. Era o auge absoluto. Mas como toda história de riqueza extrema, sempre tem um porém chegando. E aqui começam os problemas que todo império familiar enfrenta. Brigas por dinheiro e poder. Dentro dos escritórios luxuosos da Sadia, uma guerra estava acontecendo entre Victor Fontana e Osório Furlan. E quando eu falo guerra, é guerra mesmo. Tinha relatos de confronto físico entre eles. O velho Atílio, mesmo focado na carreira política, ele virou até vice-governador de Santa Catarina. Ainda mandava em tudo. O cara era tão controlador que não conseguia dividir o poder nem com os próprios filhos. Em 1983, rolou o primeiro escândalo público. Walter Fontana Filho acusou Osório Furlan de comprar ações da empresa para benefício próprio. A briga foi tão feia que Osório foi expulso da empresa. Imagina a cena. Bilionários brigando como crianças por causa de dinheiro. Mas o mais impressionante é que mesmo com toda essa confusão interna, a grana continuava entrando. A Sadia até criou uma corretora de valores que dava tanto lucro que começou a atender outros clientes. Era como se tudo que eles tocassem virasse ouro. Em 1989, Atílio Fontana morreu aos 89 anos, levando junto a única força que mantinha todo mundo unido. O testamento dele foi quase ingênuo. Ele acreditava que o sangue Fontana seria suficiente para manter a família unida. Que ilusão! O acordo de acionistas que ele deixou parecia perfeito no papel, mas tinha uma pegadinha mortal. As ações só podiam ser vendidas entre familiares, mas nenhum parente tinha dinheiro suficiente para comprar as participações dos outros. Era uma prisão de ouro que ia acabar explodindo. Após a morte do patriarca, a coisa desandou de vez. A empresa passou a ser comandada por várias panelinhas familiares, cada uma puxando para um lado. De um lado os Fontana, do outro os Furlan, e no meio uma fortuna de bilhões sendo disputada. Entre 1994 e 2003, os dois principais líderes, Luiz Fernando Furlan e Walter Fontana Filho, mal se falavam. Imagina, dois caras comandando uma empresa de bilhões e eles nem se cumprimentavam. Os funcionários recebiam ordens contraditórias e ninguém sabia quem estava realmente no comando. O mais maluco é que mesmo com essa bagunça toda, o faturamento explodiu de 3,3 bilhões para 9,8 bilhões de reais em 14 anos. A Sadia crescia apesar dos próprios donos. Era como um trem desgovernado em alta velocidade. Mas enquanto eles brigavam, uma rival estava se organizando, a Perdigão. Em 1994, quando a Perdigão estava quase falindo, foi comprada por fundos de pensão que colocaram gestores profissionais no comando. Entre 2002 e 2007, as vendas da Perdigão cresceram 73% a mais que as da Sadia. Em 2003, teve mais um escândalo. Luiz Fernando Furlan saiu da empresa para virar ministro do Lula e colocou seu pai, Osório Furlan, aquele mesmo que foi expulso em 1983, de volta no conselho. Os outros parentes ficaram furiosos. A coisa estava ficando tão tensa que em 2006, a Sadia tentou uma jogada desesperada: comprar a Perdigão de forma hostil. Saíram comprando ações no mercado sem avisar ninguém. Foi um fiasco completo que só piorou a imagem da empresa. E aqui é onde a história vira um verdadeiro thriller financeiro. Nos anos 2000, a Sadia descobriu uma forma fácil de ganhar dinheiro: apostas no mercado financeiro. Eles usavam instrumentos derivativos para apostar que o dólar ia cair. Sabe qual era a loucura? 43% de todo o lucro da Sadia vinha dessas apostas financeiras.
Enquanto outras empresas do setor ganhavam apenas 10% com isso, a Sadia havia virado praticamente um cassino. Eles ganhavam mais apostando no dólar do que vendendo frango. Quanto mais o dólar caía, mais dinheiro eles faziam. Por anos foi uma máquina de imprimir dinheiro. Os executivos se achavam gênios financeiros, movimentando centenas de milhões em apostas. Mas toda aposta tem um risco. E o risco chegou com força total em setembro de 2008. A crise financeira mundial estourou e o dólar disparou. No dia 8 de setembro, a moeda americana começou a subir de forma descontrolada. A cada centavo que o dólar subia, milhões sumiam do caixa da Sadia. No dia 12 de setembro, o diretor financeiro, Adriano Ferreira, entrou no escritório de Walter Fontana Filho com a pior notícia possível. As perdas estavam gigantescas e a empresa estava em risco. Aí veio o golpe final. A quebra do banco Lehman Brothers fez o dólar subir ainda mais. A Sadia estava numa armadilha mortal. Quanto mais o dólar subia, mais dinheiro eles perdiam. O caixa da empresa derreteu, de 1,8 bilhão de reais no início de setembro para apenas 300 milhões de reais no dia 15. Em 2 semanas, mais de 1,5 bilhões de reais tinha simplesmente evaporado. No dia 25 de setembro de 2008, a Sadia foi obrigada a confessar publicamente. Perderam 720 milhões de dólares em apostas financeiras. Na cotação da época, isso representava mais de 1,2 bilhão que tinha simplesmente sumido. O mercado entrou em pânico. As ações da Sadia despencaram e os investidores correram para vender tudo. A empresa, que um dia foi a mais valiosa do setor, estava virando pó na frente de todo mundo. Dentro da empresa, começou a maior briga familiar da história. Todos se acusavam mutuamente pelo desastre. Quem aprovou as apostas? Quem sabia dos riscos? Décadas de ressentimentos familiares explodiram. De uma vez, Walter Fontana Filho foi afastado do comando em desgraça. O homem que comandava um império bilionário virou um pária dentro da própria empresa da família. Em março de 2009 veio o balanço final. Um rombo de quase 2,5 bilhões de reais. Mesmo vendendo 12,2 bilhões de reais no ano e crescendo 23%, a Sadia estava tecnicamente falida. A ironia era cruel. Nunca a empresa tinha vendido tanto frango, nunca tinha crescido tanto, mas estava quebrada por causa de apostas no mercado financeiro. Era como ganhar na loteria e perder tudo no cassino no mesmo dia. Luiz Fernando Furlan teve que voltar às pressas do governo para tentar salvar os destroços do império familiar. Mas já era tarde demais. Só restava uma saída humilhante: se entregar para uma rival. A solução era tão humilhante quanto irônica. A Sadia teria que se fundir com a Perdigão, exatamente a empresa que eles tentaram comprar de forma hostil em 2006. Agora eram eles que estavam de joelhos implorando para serem salvos. As negociações foram um pesadelo para a família Fontana. Imagina, de donos de um império bilionário para pedintes rogando misericórdia da concorrência. José Antônio Fay, da Perdigão, estava em posição de poder absoluto. Em 19 de maio de 2009, a fusão foi oficializada. Nascia a Brasil Foods, BRF, uma gigante de 25 bilhões de reais em vendas anuais, 116 mil funcionários e 64 fábricas. Mas os números escondiam a humilhação total. A Sadia ficou com apenas 32% da nova empresa, sendo que as famílias fundadoras, Fontana e Furlan, mantiveram míseros 12%. A Perdigão ficou com 68% de tudo. Para completar a derrota, José Antônio Fay, da Perdigão, assumiu a presidência executiva. Era como se o inimigo tivesse invadido o castelo, tomado tudo e ainda colocado seu próprio rei no trono. Em 31 de dezembro de 2012, o CNPJ da Sadia, emitido 68 anos antes por Atílio Fontana, foi cancelado para sempre. O império havia oficialmente chegado ao fim. Alguns membros das famílias consideraram a fusão uma traição ao legado do fundador. Outros achavam que era a única forma de salvar alguma coisa. Nos anos seguintes,
Tentaram várias articulações para retomar o controle da BRF, mas o tempo dos impérios familiares tinha acabado. Hoje, a marca Sadia ainda existe e é um sucesso. Em 2024, foi eleita a 11ª marca mais valiosa do Brasil e continua sendo a marca de alimentos mais poderosa do país. Mas por trás desse sucesso está uma empresa controlada por executivos profissionais, não mais pelas famílias que a criaram. A BRF, dona atual da marca, vale bilhões no mercado. Mas as famílias Fontana e Furlan, elas viraram apenas pequenos acionistas de uma empresa que um dia foi inteiramente delas. Alguns membros ainda tentam, de vez em quando, articular uma volta ao poder. Fazem alianças políticas, tentam comprar participações, sonham em recuperar o império perdido. Mas a realidade é que o tempo dos coronéis familiares passou. Atílio Fontana começou vendendo biscoitos aos 8 anos e construiu um dos maiores impérios alimentícios do mundo. Criou aviões, revolucionou a agricultura, alimentou milhões de pessoas e acumulou uma fortuna que colocou sua família entre as mais ricas do Brasil. Mas nem todo o dinheiro do mundo conseguiu proteger seu legado da ganância, das brigas familiares e da arrogância de quem acredita que pode apostar com a casa dos outros sem consequências. A história da Sadia é a prova de que não importa quão grande seja sua fortuna, ela pode desaparecer mais rápido do que você imagina. Atílio Fontana levou 44 anos para construir seu império. Seus herdeiros precisaram de apenas algumas semanas para destruí-lo. Hoje, quando você vê um produto Sadia no supermercado, lembre-se, por trás daquela marca existe a história de uma das maiores fortunas familiares do Brasil, que voou tão alto quanto seus próprios aviões e caiu de uma altura ainda maior. O luxo é passageiro, mas as lições são eternas. A riqueza tem um preço. Aqui nós contamos quanto.